Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês. Nesse corte, galera, que nós vamos reagir aqui, a mídia inglesa ficou revoltada. Flamengo bailou aí no Super Mundial de Clubes, vencendo o Chelsea por 3-1. Chegando aqui pela primeira vez, deixe seu like, se inscreva, vamos aqui para esse corte. Nos vimos com 1-0 no intervalo. Eu estava pensando, isso tem, sabe, os resquícios, certo, de uma atuação de amadurecimento do Chelsea. Estamos jogando contra um time que tem toda a torcida de 55 mil pessoas a seu favor. Eles são um time que está dando 120% de energia em cada bola, mas estamos lidando com isso. Estamos levando alguns cartões amarelos aqui e ali, é claro, mas não estamos perdendo a cabeça. Eles também estão levando alguns. Eles estão fazendo faltas, nós estamos fazendo faltas. Mas eis que vou dizer isso agora antes de entrarmos mais fundo neste vídeo. A imaturidade e a falta de experiência, mais uma vez, depois de todas essas vezes. A falta de experiência e a imaturidade nos morderam com força bem na bunda, para falar a verdade. E vou te dizer, o que eu vi durante uns 8 minutos de jogo, que vai além de uma capitulação, aquilo não era um time. Aquilo não era um time de futebol inteligente e esperto o suficiente para saber lidar com a situação de estar vencendo por 1-0 em um jogo, em um Mundial de Clubes, com a oportunidade de se tornar campeão do mundo, aliás. Nós não soubemos lidar com a pressão. A torcida esteve em cima da gente o jogo todo e a Dasni me arrumou hoje alguns dos melhores lugares do estádio. E vou te dizer, como eram lugares tão bons, eu até me senti mal pelo quanto eu estava bravo com todo mundo ao meu redor que estava lá só para se divertir, só para assistir a um jogo esportivo. Tipo, eu me importo com esse clube pra caramba. Eu me importo com esse time e me importo com o que vejo lá em campo. E hoje eu vi algo que foi quando a coisa aperta, sabe? E o Flamengo, um time fantástico. Não me entenda mal. Eu nunca vi um time colocar tanta energia por tanto tempo, certo? Mas para um time como o Flamengo fazer isso com a gente em, sei lá, 10 minutos, a gente vai ter jogo de Champions League daqui a algumas semanas. No início de setembro, o Chelsea começa a sua campanha de volta à Champions League, que aliás nós ganhamos a Champions League para entrar nessa competição em primeiro lugar. Nós não estamos prontos para isso. Depois do que vi hoje, em ambientes difíceis, contra times que realmente têm jogadores de verdade, pressão de verdade em cima da gente, nós não sabíamos nem por onde começar. O Chelsea desmoronou. Foi um desastre absoluto. Defensivamente, os gols que sofremos foram tão incrivelmente simples. Basta impedir que esses gols aconteçam. Como é que estamos correndo atrás de fantasmas na defesa? Olha, eu entendo que está quente. Eu entendo o clima. Confia em mim, eu estava sentado lá de camiseta, encharcado de suor, certo? Completamente encharcado. E eu entendo, vocês estão correndo em um campo de futebol, tanto faz. O mesmo vale para esses jogadores do Flamengo, certo? Sim, eles são brasileiros. Sim, eles jogam em temperaturas mais altas. Sim, eles estão acostumados com isso. Mas o que acabamos de ver ali, certo, foi um time do Chelsea que por 45 minutos de jogo conseguiu Então, no momento em que as coisas ficaram difíceis, eles simplesmente capitularam completamente. Durante um período de cerca de 15 minutos daquela partida de futebol, nós decidimos que não queríamos estar ali. Nem mesmo. Estou pensando, sabe? Como é que eu faço uma transição para falar enquanto espero o meu Uber? Estar no estádio e assistir de um ângulo diferente te dá uma perspectiva diferente do que você vê assistindo pela TV, certo? Então é mais fácil, eu acho, julgar o futebol quando você tem replays, quando pode assistir da lateral do campo, mas assistindo ao Liam Delap, eu pensei, é isso, precisamos de um atacante físico, precisamos de alguém disposto a usar o corpo contra os defensores, disposto a se impor um pouco. E ele fez isso. E ele teve uma ótima chance naquele primeiro tempo, que forçou uma boa defesa do goleiro do Flamengo. Ele saiu, uma estreia decente. As pessoas me disseram no Twitter, tipo, ele não foi tão bem, talvez não tenha sido ótimo. Talvez não tenhamos feito muito, não demos a bola a eles, vamos ser honestos. Marcamos um belo gol com o Pedro Neto, futebol de contra-ataque. Tivemos menos da metade dos passes que o Flamengo teve depois de meia hora de jogo, praticamente. Então, para ser bem honesto com você, certo? Ver tudo isso e depois ver o Jackson entrar e dar aquele carrinho. Eu estou te dizendo agora, e isso é a reação emocional do pós-jogo. Vende ele se for para fazer isso. Isso é absolutamente vergonhoso. Você está perdendo de 2-1, foi colocado em campo para correr atrás do resultado e é expulso em 5 minutos depois de entrar. Quem está passando pano para essa besteira?
Quem está desculpando essa porcaria do Nicholas Jackson? Me desculpa, mas eu não vou deixar essa passar de jeito nenhum. Isso foi horrível da parte dele. E a partir do momento em que ele é expulso, acabou o jogo. Missão cumprida. Eles já têm 2 jogadores a mais na arquibancada porque a torcida deles está enlouquecida. E com razão. De novo, vou repetir mais uma vez. Torcida do Flamengo absolutamente sensacional. Mas Nicholas Jackson, certo? O estrago já tinha sido feito pela defesa, mas aí o Jackson ainda é expulso. O que você quer que eu diga aqui? A gente precisa de líderes. A gente precisa de experiência agora nesse time do Chelsea. E esse jogo, sob essa pressão, provou isso de forma incontestável. Se você assiste isso e não acha que precisamos de líderes e experiência nesse time, de jogadores de elite que saibam lidar com a pressão, então o que você está assistindo? Para que estamos aqui? Tudo bem. Eu simplesmente adoro assistir esse clube. Me sinto abençoado por estar aqui assistindo a gente em plena Filadélfia. Mas se a gente não agir e reagir direito a isso agora, que diabos estamos fazendo? O Paris Saint-Germain perdeu para o Botafogo. Então, Paris Saint-Germain faz menos de 3 semanas desde que eles ganharam a final da Liga dos Campeões, 5-0 contra a Inter. Um jogo de verdade. Um time de verdade que apareceu naquele dia e passou por cima de uma das melhores defesas da Europa. Isso é futebol de nível de elite. Isso aqui é coisa de criança. mas dito isso, olhando para o time titular do Chelsea, não estou me prendendo ao hoje. Estou apenas pensando no Chelsea como um todo, se você olhar para o início da nova temporada. É muito sem graça. Você olha para isso, e se eu sou torcedor do Chelsea, e o Frank diz com razão, obviamente, eles terminaram em quarto na Liga dos Campeões, e o full do Enzo e todo esse tipo de coisa. Mas se eu sou torcedor do Chelsea, com o que eu fico animado? Eu tenho a marca dele para a temporada. Em que estou me apoiando nisso? Veremos grandes melhorias deste lado? Liam Delap? Toquei com o pai de Liam, Rory, e Liam Delap é um bom jogador. E, meu Deus, ele tem um coração de primeira. E ele é forte, mas estava no Manchester City, e é de lá que Maresco o conhece, de criança. Ele foi muito bem no Ipswich. Mas este é um passo enorme, e quando falamos sobre os times de elite da Inglaterra precisando ir para o próximo nível, todos eles estão procurando esses atacantes, Manchester United, até mesmo Liverpool, Arsenal, todos estão atrás desses atacantes que mudam o jogo, que salvam empregos. Sabe, eu simplesmente não acho que o Liam Delap vai ser isso para ele. E se eu sou o torcedor do Chelsea, tenho tanta apreensão sobre a próxima temporada quanto tive sobre a última. Eu sou EBA, FB, me convença de que vai ser mais consistente. Não há nada que me convença de que eles vão dar um passo à frente. Liverpool, como você dá um passo à frente? Você vai lá, faz uma declaração e contrata um dos jogadores mais criativos do futebol mundial. Isso é uma declaração, o Arsenal precisa fazer uma declaração. E eu sinto que o Chelsea não fez isso. E isso seria uma preocupação para Enzo Maresca. E, sinceramente, se eles saíssem do top 4 no ano que vem, eu não ficaria surpreso. Acho que é isso, Shaq, não é? E os torcedores do Chelsea dizem, olha, ninguém esperava que terminássemos entre os 4 primeiros. Foi uma liga muito medíocre. E a questão é que assistimos muito futebol. E quando é o momento certo, temos que assistir ao Chelsea. Certo. E torcedor do Chelsea, no fundo do seu coração, você sabe, você não quer pagar um carnê de temporada para assistir ao que eles estão vendo. Com certeza. E é por isso que você usa esse torneio, embora possa apresentá-lo como um amistoso de pré-temporada ou amistosos para tantos clubes europeus. Mas você quer ver um sinal do que está por vir. E para o seu ponto, não há muita coisa em que se apoiar. Porque, sejamos honestos, o Flamengo jogou o melhor futebol, dominou a partida. Em defesa do Chelsea, eu achei que Delap e Neto formaram uma boa dupla, mas, de novo, só isso, nada realmente para... Palmer parecia perdido pela direita. Esse é o ponto para mim. E por mais que eu ache que Delap e Neto pareciam... Então você está pensando, ok, haverá uma pequena competição entre Delap e Nicholas Jackson pela posição de atacante. E então o Nick, seja amistoso de pré-temporada ou não, você não pode... Sua posição está ameaçada. Você não pode fazer isso. O que faz, Cher? Bem, agora não tenho certeza do que você pode fazer com ele. Ele assinou o quê? 9 anos atrás, em dezembro. Ou algo ridículo assim. E agora você traz o Liam Delap como um concorrente? Você pensaria isso neste momento e o Nicholas Jackson está fazendo o possível para ficar mal visto pelo Maresca aqui? Sabe, mesmo em um jogo como esse, seja em uma pré-temporada amistoso ou não, você não faz isso.
Você não deixa seus companheiros na mão com esse tipo de atitude. E isso para mim foi um grande ponto negativo para o Nico Jackson. E como resultado, agora, sabe, para Maresca, se você está se perguntando, como você disse, o que vem a seguir, e realmente você só tem uma resposta, que é o Delap. Para ser justo com eles, na primeira metade da temporada passada, eles foram muito bem. Então, junto com o Man City, tudo desandou de repente. E eles terminaram entre os 4 primeiros, seja lá o que isso signifique. E então, ele sabe disso, então, de certa forma, isso é uma preparação para ele para a temporada, porque ele pode corrigir os problemas agora, e são muitos. Ah, mas se ele não resolver esses problemas direito, se não consertar, se não ajeitar, e o time ficar estagnado na Premier League, lutando e ficando para trás em todas as competições de elite, ele vai acabar do mesmo jeito que os outros. E é tão simples e direto quanto isso. Para ele, tudo se resume a como o time vai se sair na Inglaterra e na Liga dos Campeões no ano que vem. E é isso, Frank. E os torcedores do Chelsea vão dizer, olha aí, a ESPN FC sendo tão negativa. Mas é só olhar para a sequência que eles tiveram nesses 2 meses em que, claro, conseguiram resultados excelentes, sem dúvida. Obviamente, eles conseguiram esses resultados exatamente no momento certo. Mas se você olhar para esses jogos, quase não teve um momento em que você pensasse, uau, sabe, o Chelsea realmente está engrenando aqui. Eles realmente estão se entrosando. Eles realmente conseguiram fazer algo acontecer aqui. Era tudo sobre, você sentia, apenas passar da linha de chegada, e essa seria a minha principal preocupação se eu fosse torcedor do Chelsea indo para o início da próxima temporada. Bem, sua principal preocupação deveria ser que todos vocês sabem, quer dizer, todos nós sabemos, porque fomos jogadores de futebol, porque conhecemos futebol, que eles são frágeis, que eles não... Este jogo. E para ser honesto, durante os 90 minutos inteiros, times sul-americanos não devem ser subestimados. É isso que todo mundo estava dizendo, e eu concordo totalmente. Eu disse isso na minha prévia, achei que iríamos com um time bastante alternativo. Fizemos algumas mudanças, Maresca optou por um sistema diferente, um 4-3-3. Ele realmente fez algumas alterações. Palmer na ponta direita, Gusto entrando, o Reece James jogando no meio campo, Delap tendo sua primeira titularidade. Não era para ser para o Chelsea, né? Foi definitivamente uma história de 2 tempos. Eu senti que no intervalo ainda estávamos em uma posição de mudar as coisas, avançar e buscar um resultado. Mas naquele segundo tempo, desmoronamos como cadeiras de praia. Nós desabamos como cadeiras de praia. Nicolas Jackson, precisamos falar sobre ele. Agora, veja, eu vou compartilhar meus pensamentos e opiniões sobre este jogo, uma visão geral logo após o apito final, mas também vou mostrar as estatísticas da partida para que possamos analisar em termos de momento e como o jogo se desenrolou em números, porque o que vemos e as estatísticas nem sempre batem. E antes de começarmos o vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever se você é um torcedor do Chelsea que gosta de conteúdo sobre o Chelsea. Estamos a caminho dos 10 mil inscritos até o final de 2025. Agora, sendo honestos, a forma como esse jogo começou, o Chelsea estava muito instável. Parecia que estávamos tratando isso como um amistoso de pré-temporada de luxo. E o Flamengo estava entrando no jogo, eles estavam muito agressivos, pressionando alto, jogando com orgulho, jogando com paixão. Sim, pode-se argumentar que eles estão mais acostumados e mais adaptados a esse tipo de calor, mas eu não aceito isso como desculpa. Já estamos lá há quase uma semana, ou pouco mais de uma semana. Já deveríamos estar um pouco acostumados com isso. Não tem como, sabe, depois dos primeiros 10 minutos de jogo, quando o Chelsea normalmente fica um pouco instável, normalmente tenta se acomodar, às vezes isso vai até os primeiros 20 minutos, dava pra ver o quão alto e agressivo o Flamengo estava, pressionando a gente. Eles estavam nos causando alguns problemas, eles tiveram algumas chances. Sanchez estava atento para fazer algumas defesas. E olha, o Chelsea meio que se acomodou no jogo. Aí a gente faz o primeiro gol, na minha opinião, contra o ritmo da partida. Pedro marca um gol muito bem trabalhado, força o erro na linha do meio-campo, avança e usa sua velocidade para deixar todo mundo para trás, fica cara a cara com o goleiro e finaliza. Muito clínico da parte dele. Poderia muito facilmente ter perdido essa oportunidade, mas não perdeu. Ele aproveitou e a gente ficou 1-0 na frente contra o ritmo do jogo, na minha opinião. Depois meio que recuamos e deixamos o Flamengo vir pra cima e vir pra cima e vir pra cima e a gente realmente não mudava nada. Gusto não fez uma grande partida. Nossa linha de defesa também não teve uma grande atuação. Teve um corte em cima da linha do gol feito pelo Levi Colwill, sabe, no lugar certo, na hora certa. Nossa defesa simplesmente parecia desajustada. Não parecia coesa. Não parecia que estava funcionando em conjunto hoje. Cucurella normalmente é um dos nossos melhores jogadores. Ele teve uma partida um pouco abaixo. Enzo Fernandes teve dificuldade para entrar no jogo. Palmer foi inexistente naquele lado direito, muito raramente participando do jogo. Não conseguiu realmente fazer diferença.
Delap trabalhou duro, pressionou bastante, fez bem o pivô, teve uma boa oportunidade, bom chute, boa defesa para evitar o gol, para ser justo. Tivemos muitos escanteios, mas nenhuma ameaça nas bolas paradas. Quando defendíamos bolas paradas, parecíamos vulneráveis. Ambos os nossos gols, bem, 2 dos 3 gols. E para ser justo, o Sanches não pôde fazer nada em relação aos nossos gols hoje. Não pôde fazer nada sobre eles. Eu sei que as pessoas gostam de criticar o Sanches. Eu mesmo nunca fui seu maior fã publicamente, admito, mas vou dar crédito a ele quando merece. Hoje ele não pôde fazer nada. Acho que, na verdade, ele fez um jogo razoável. Sim, a distribuição dele foi ruim. Teve alguns momentos em que ele chutou a bola pra fora e parecia muito melhor com a bola nos pés do que na distribuição. Mas, tipo, sabe, sendo aquele terceiro zagueiro em alguns momentos, ele pareceu cumprir o papel. Ele fez algumas defesas e, sabe, levou 3 gols, então sempre parece ruim pra ele, mas acho que nem podemos culpar o Sanches pela atuação dele, sendo honesto. Nós desmoronamos como cadeiras de praia em um período de 5 a 10 minutos naquele segundo tempo. Vamos falar sobre o Nicholas Jackson também, porque, sinceramente, não consigo mais defender esse cara. Eu venho defendendo ele até ficar roxo de tanto falar, mas, pra ser honesto, está ficando cada vez mais difícil. Agora veja, este é o segundo jogo da fase de grupos. Isso não significa que nossa competição acabou. Temos o próximo jogo. Se vencermos, passamos de fase, nós sabemos disso. O Flamengo vai passar em primeiro. Não vejo eles perdendo esse último jogo. Pode ser que aconteça ou empate. Não sabemos, não ligamos. Só precisamos ir lá e vencer nosso último jogo contra o SC Tunis. Mas, para ser sincero, isso é simplesmente muito decepcionante. Muito decepcionante. No segundo tempo, o Flamengo voltou e eles realmente mereceram. Eles nos desmontaram posição por posição, minuto a minuto. Eles nos destruíram. Foram implacáveis na pressão, implacáveis na criação de chances e cirúrgicos na frente do gol quando tiveram oportunidades. Eles realmente nos desmontaram. As mudanças do Maresca, Romeu Lavia entrou, Jackson entrou. Vamos falar sobre o Jackson. Ele ficou 4 minutos em campo. 4 minutos e uma entrada imprudente e ele recebe um cartão vermelho direto. É a segunda vez que ele faz isso em, umas 6 semanas? 4, 5, 6 semanas. Fez isso contra o Newcastle, uma entrada desnecessária. Naquele momento, acho que estávamos perdendo de 2 a 0. Não havia nenhuma chance de voltarmos para o jogo. Foi uma cópia exata aqui. Ele foi expulso e não havia como voltar para essa partida. Hoje é o aniversário dele. Feliz aniversário, Jackson. Você não vai jogar mais neste torneio. E isso levanta a questão. O Chelsea vai atrás de um camisa 9. Na verdade, não um camisa 9, mas outro atacante. Ainda vamos utilizar o Jackson como atacante? Vamos nos desfazer dele? Vamos usá-lo como ponta esquerda? Foi só um jogo ruim? Ou isso é apenas um sinal de que ele é um jogador muito imaturo? Ele tem um QI de futebol baixo. Quero dizer, não sei por que você faz entradas assim, com as travas na canela. Tipo, você simplesmente não pode sair impune disso. Se foi um lapso de julgamento, se foi um momento de cabeça quente, eu não sei. Mas 2 vezes em rápida sucessão, realmente. E ele sabe que decepcionou o time. Dava pra ver pela forma como, sabe, ele reagiu quando fez aquela falta. Foi um cartão vermelho instantâneo. Não tem como contornar isso. É muito decepcionante. Estamos perdendo de 2 a 0. Isso acontece. Não há como vencer. Sim, Mark Gill entrou. E fico feliz que teve alguns minutos, mas realisticamente ele não ia mudar o jogo porque estávamos com 10 em campo. E nesse ponto, o jogo já estava decidido. Então, mérito ao Flamengo, porque, honestamente, eles realmente mereceram. Eles nos desmontaram, nós desmoronamos como cadeiras de praia e eles nos mostraram por que nunca se deve subestimar um time sul-americano. E eu não acho que nós os subestimamos, eu sinto que eles simplesmente nos decifraram. Eles exploraram nossas fraquezas, eles souberam tirar proveito disso. Apresentou um confronto direto entre um dos campeões da Copa Libertadores dos últimos anos e também um dos últimos campeões da Champions League, o Chelsea, em 2021. E foi muito interessante ver como 2 equipes com temporadas irregulares iriam se enfrentar. E que, sem dúvida, seria praticamente como uma final antecipada deste grupo tão competitivo, e que podemos praticamente dar a vitória ao Flamengo, que fez um jogo tremendo hoje, também muito apoiado por sua torcida. Nazel compareceu hoje na Filadélfia para apoiar massivamente seu time, e olha, eles proporcionaram um grande jogo do início ao fim, ou bem, nem tanto do início ao fim, porque é preciso admitir que o primeiro tempo foi mais do que suficiente para o Mengão, que tomou o controle da bola desde o começo, teve a ambição de dominar o tempo, os espaços, e o Chelsea foi um time mais reativo que esperou o Flamengo. Esse plano acabou funcionando para o time de Maresca, que foi muito mais claro ao ser uma equipe direta, com poucos passes, mas muito mais profunda do que a Florida, que praticamente não levou perigo algum ao gol de Robert Sanches no primeiro tempo.
Um Chelsea que teve chances interessantes com Delap, que finalizou 1 ou 2 contra-ataques e que já vinha mostrando qual seria sua proposta ao longo de todo o primeiro tempo, e que acabou abrindo o placar em uma jogada um tanto conturbada, porque veio um escanteio, a bola sobrou no rebote, Pulgar e Wesley se atrapalharam ali, e no rebote, Pedro Neto aproveitou, foi com muita força e finalizou cara a cara com Rossi. Pedrinho, bem, estava em um momento melhor e era o melhor do Chelsea. No fim das contas, ele marcou o primeiro gol para colocar os ingleses na frente, e a partir daí, começaram a controlar o jogo. E o Flamengo mais uma vez mostrou suas deficiências criativas, que foram mais evidentes, como eu disse no primeiro tempo, quando Arrascaeta não participou muito e eles não sabiam por onde poderiam jogar. Luiz Araújo passou muito mais despercebido do que na primeira partida, e eles também não conseguiram se conectar bem na hora de criar jogadas e atacar em profundidade contra um Chelsea que estava muito sólido na defesa e sofreu muito pouco. Na verdade, é preciso dizer que a melhor chance do Flamengo foi uma jogada um tanto forçada, porque foi um cruzamento que foi para o segundo pau. Gerson chegou completamente sozinho, e nessa jogada, Colwyn salvou em cima da linha, e essa foi a melhor chance que o Flamengo conseguiu criar no primeiro tempo, onde o Chelsea teve poucos problemas e justificou, pelo menos em termos de solidez, aquela curta vantagem de 1-0 que tivemos no intervalo. O segundo tempo foi uma revolução total depois que Felipe Luiz leu muito bem o jogo, percebendo que seu ataque estava faltando criatividade e inventividade. Ele tirou Arrascaeta, que vinha jogando muito pouco até então, e colocou Bruno Henrique. Existem fatores X nesta partida. Ele revolucionou o ataque do Mengão porque teve uma influência significativa logo de cara. O time brasileiro ficou mais dinâmico no ataque, produziu mais, deu mais trabalho para o Chelsea na defesa, que iria liderar essa excelente virada, e foi o que aconteceu, começando com algumas cobranças de falta, onde aproveitaram as distrações que o time do Maresca costuma ter, e tem sido um problema para este time azul na temporada, nas bolas aéreas, pois souberam aproveitar ao máximo esses cruzamentos das laterais. Uma jogada muito importante ali, onde Gerson iniciou a jogada. Ele lança uma bola longa que vai para o segundo pau, e lá, Plata toca para o outro lado para que Bruno Henrique chegue e empurre para o gol, marcando o empate, que começou a ativar o modo de virada. Este Flamengo, que se deparou com o contra-ataque emocional ao ver o empate e percebeu que este Chelsea era muito vulnerável na defesa e que poderiam causar muitos danos, e foi exatamente isso que aconteceu. Praticamente alguns minutos depois, veio a jogada do segundo gol, que foi quase idêntica. Outro cruzamento vindo da lateral, desta vez passado por Bruno Henrique. É um escanteio e ele toca para Danilo no segundo pau, que aproveita o fato de não haver ninguém ali. Ninguém está marcando ele. Novamente, muita desatenção da última linha do Chelsea. Essa segunda jogada que é gerada na área, e aí o zagueiro brasileiro aproveita para marcar o 2-1 e finalmente colocar o time do Flamengo na frente, que estava fazendo por merecer o controle da partida, que havia crescido muito no segundo tempo, tanto no volume de jogo quanto na profundidade. Especialmente porque viemos de um primeiro tempo quase sem consequências para em que, em poucas ações, eles conseguiram virar o jogo e tudo ficou complicado para o Chelsea, que teve 10 minutos terríveis. Isso aí, nação, ficamos por aqui. Esse foi o corte aí que eu preparei para vocês com as reações, os comentários aí da imprensa, a mídia aí inglesa em choque e assustada após a grande atuação do Mengão vencendo o Chelsea de virada por 3-1 e assumiu a liderança aí. Já está classificado para as oitavas de finais do Super Mundial. Então, se você assistiu nosso vídeo até o final, dando nos ajudar, deixe seu like maroto, se inscreva, ative o sino, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias do nosso Flamengo. Tem uma oportunidade, não. O Flamengo foi para cima, cara. Um orgulho danado. É impressionante o que esse time é capaz quando ele se propõe a jogar dessa forma. O Flamengo foi muito superior, como está falando aqui o Márcio Rezende. O Flamengo foi muito superior ao Chelsea. O Flamengo jogou muito mais bola do que o Chelsea. No primeiro tempo já tinha jogado melhor que o Chelsea, só que aí o Flamengo apresentou aquele problema de finalizar pouco. Foram 5 finalizações na primeira etapa, pouco diante do domínio de um time que teve 63% de índice de posse de bola, que é muita coisa, jogando contra um time europeu. Ou seja, o Flamengo dominou o Chelsea.